Boa noite, irmãos. E nós retornamos então à casa de Deus, depois de um momento na parte da manhã, e agora o nosso coração, com a mesma alegria e disposição, nos encontramos aqui, chamados, convocados por Deus para prestarmos culto de adoração, de louvor, de exaltação ao seu nome. Irmãos, vamos ficar em pé e fazer a leitura responsiva em Isaías, capítulo 25, de 1 a 12. Isaías, profeta Isaías, capítulo 25, de 1 a 12, leitura alternada. Isaías capítulo 25, de 1 a 12, alternadamente façamos a leitura. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza dos necessitados na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o povo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal do tirano será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com putanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas o mar será trilhado do seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da sequeira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E agachará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque, diz a palavra do Senhor, porque tens feito maravilhas. Então, irmãos, com essa alegria no nosso coração e que estava no coração do profeta, vamos exaltar o nosso Deus com o hino de número 79. Hino de número 79.
Podem sentar. Irmãos, agora nós vamos baixar nossa cabeça na certeza de que os olhos do Senhor estão voltados para o seu povo e tem disposição de nos perdoar, de nos lavar e nos purificar quando nós abrimos o nosso coração e com sinceridade confessamos a Ele o nosso pecado e declaramos a Ele a nossa total dependência. Por alguns minutos ou segundos, vamos silenciosamente, então, e depois eu vou quebrar o silêncio com a oração. Pai querido e amado, agora nós queremos, diante de Ti, que é o Criador dos céus e da terra, o Autor da vida, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que nos conhece no mais íntimo do nosso ser, queremos, ó Deus, expressar ao Senhor, com tristeza, ó Deus, que temos errado o alvo. Muitas vezes, ó Deus, temos feito aquilo que não é a vontade do Senhor. Temos quebrado, ó Deus, os mandamentos do Senhor. E agora, ó Deus, nós olhamos, ó Deus, para o que Cristo fez na cruz por nós e nos fiamos, ó Deus, no seu sacrifício perfeito, único e suficiente. Clamando, ó Deus, que o Senhor nos lave e nos purifique, ó Deus, a mente, o coração. Coloque em nós, ó Deus, um desejo cada vez maior de andar, ó Deus, seguindo as pegadas de Cristo, fazendo a vontade do Senhor, tendo prazer e alegria, ó Deus, em Ti, que o contentamento, ó Deus, do nosso coração esteja, ó Deus, somente no Senhor e não no mundo, ó Deus, nas coisas desse mundo. Tem misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, que nos dê cada vez mais a disposição também, ó Deus, de servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Nós oramos, ó Deus, com gratidão, com alegria, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer a leitura em 1 João 2. 1 João 2, os irmãos poderão apenas acompanhar. Quando Deus diz para nós, 1 João 2, versos de 15 a 17, João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, para que as atrações do mundo não se tornem ciladas para nós. O mundo se apresenta assim como uma bomba embrulhada num papel celofane bem brilhoso. E nós somos atraídos, nossos olhos se voltam para aquele brilho. E muitas das vezes, irmãos, sem considerar o que está, uma armadilha colocada pelo inimigo. Que Deus abra nossos olhos, nos dê discernimento, nos dê a disposição sempre de dizer não para o mundo e sempre optando em fazer a vontade de Deus. Agora então, irmãos, depois de confessarmos o nosso pecado e na certeza de que fomos lavados
perdoados e purificados, nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com nossos irmãos, que nos conduzirão em alguns cânticos espirituais. E no último cântico, será a oportunidade para entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Igreja, se coloque de pé. Com a alegria dos que são perdoados dos seus pecados, a gente vai engrandecer o nome de Deus cantando Exaltai. Agora cantemos as palavras de Davi no Salmo 63, cantando Os Meus Lábios Te Louvam.
graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Agora, no momento do último cântico, é o momento de devolução de dízimos e ofertas. E também a gente vai ouvir o Senhor Jesus falando conosco ao cantar Aquele que tem os meus mandamentos. Este é o que me ama.
Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui louvando e exaltando o seu santo e bendito nome. Te agradecemos por cada irmão que depositou o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa dar o sustento a cada um, Pai. Dar sabedoria também ao conselho dessa igreja para estar administrando todos esses recursos, ó Pai. Fique conosco no decorrer desse culto. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Já estamos chegando à parte final da Epístola de Efésios, na nossa sequência expositiva. Efésios capítulo 6, nós faremos a exposição do verso 10 ao verso 13. Nesta noite apenas do verso 10 ao verso 13. Efésios 6, do verso 10 ao verso 13. E esse é um texto que nos traz tanto esclarecimento, tanta instrução a respeito do que devemos fazer, como devemos viver, como devemos relacionar com as pessoas, como que nós devemos discernir a realidade espiritual. E é também um texto muito mal utilizado. Quando eu falo mal utilizado, porque é mal utilizado para o ensino do erro, para a invencionice de doutrinas humanas, para a apostasia e para, curiosamente, enquanto se alega combater a realidade espiritual, na verdade, a heresia, o erro, contribui a serviço do demônio. É um negócio muito esquisito, né? Efésios 6, do verso 10 ao verso 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, para que possamos andar de modo aceitável, com discernimento diante do Senhor, sem tropeços, sem desnorteios, mas possamos de fato, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, para a vontade do Senhor que é boa, perfeita, santa e agradável, para que possamos, ó Deus, viver de modo agradável ao Senhor, possamos, ó Deus, obedecer, submeter, amar os Teus mandamentos, para que descubramos, percebamos o quanto o Senhor nos ama. Dá-nos, ó Deus amado, luz, para que, iluminados os olhos do nosso coração, possamos ver a verdade, rejeitar o erro e amar, ó Deus, a Tua santidade em todo o tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo agora, ele vem tratando, ele faz uma diassíntese, ele muda o assunto, né? Ele vem então falando até então sobre família, marido, esposa, pais, filhos, a relação de trabalho entre pessoas que eram jornalistas ou trabalhadores diários da jornada, né? E também escravos, que naquele momento ainda existia no mundo antigo, no contexto do apóstolo Paulo. Aqui, a partir do verso 10, de fato, ele faz uma mudança repentina de assunto. Obviamente, já finalizando a carta, como que se ele fizesse uma retrospectiva, amarrando todos os assuntos que ele já tratou desde o capítulo 1. Então, na verdade, por que eu falei uma diassíntese? Porque não é que ele mudou totalmente de assunto. Ele
a palavra de assim significa dar um contorno completo, né? Fazer uma retrospectiva. Então, nesse sentido, ele está finalizando, é como dizer assim, ó, quanto ao mais, ou seja, bom, de tudo que eu falei até agora, vamos só entender um negócio aqui. Vamos entender algo que é importante para que nós fiquemos fixamente, guardado em nossa mente, algumas coisas que não podem ser esquecidas. E aí ele desenvolve o assunto. Nosso sermão nessa noite, nós como lemos, será apenas do verso 10 ao verso 13. Próximo domingo, nós estaremos fazendo a exposição do verso 14 ao verso 20, com a graça de Deus, se assim Ele quiser. E aí nós estaremos analisando essa metáfora, onde ele usa a figura de um soldado romano, a armadura de um soldado romano, para poder então, fazendo essa analogia de recursos espirituais que Deus nos dá. Mas isso será o nosso próximo sermão. Do verso 10 ao verso 13, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da nossa verdadeira batalha espiritual. Ele fala de algo que acontece o tempo todo, muito mais na nossa realidade do que a gente consegue perceber. E algumas situações que acontecem entre nós e que por vezes nós ignoramos, ou que nós desconhecemos. Então nós temos tendências a extremos, ou nós ignoramos, desconhecemos, ou supervalorizamos, né? Por exemplo, existem pessoas que vivem o tempo todo, especialmente no meio evangélico, o tempo todo falando em demônio. O tempo todo é diabo, o tempo todo é Satanás, o tempo todo é coisa ruim, é o caramunhão, o tempo todo. Tudo é culpa do diabo. Certo? Tem até uma piada que fala assim, olha, coloca menos culpa nele, né? Eu ia contar a piada, mas não vai dar não. Depois eu conto no particular. Mas coloca mais culpa no nosso inimigo do que ele tem. E aí, essa transferência de culpa faz com que, como as pessoas falam assim, não, eu não sou o problema, eu não tenho problema. O problema é o diabo. Né? Família está indo mal, o problema é o diabo. O casamento está indo mal, o problema é o diabo. Os filhos estão indo mal, o problema é o diabo. Os negócios, a finança está indo mal, o problema é o diabo. Então tudo é o diabo. E aí faz culto de libertação, faz quebra de maldição, faz um monte de coisa. Eu lembro quando eu estava no seminário, minha mãe deve lembrar dessa situação, foi lá perto de casa, inclusive lá em Cacoal. Uma família falou assim, olha, seminarista, eu era seminarista, né? Seminarista é bucha de canhão. Vamos lá, é igual estagiário em empresa, né? Se alguma coisa der errado, é seminarista. Então, alguém é culpado e, como diz o outro, não se releva tanta culpa assim. Aí, vamos lá, não sei o quê, na casa de fulano, que lá está precisando orar lá para algumas situações. Bom, orar sempre é bom, orar sempre é necessário. Vamos lá orar então. Chegamos lá, a família que estava conduzindo aquele momento de oração, falou, olha, eu estou vendo que há demônios nessa casa. Eu falei, bom, isso aí eu sei, a Bíblia diz, tá, eles estão em todo lugar, né? Aí falou assim, ó, só que existem alguns lugares, nós vamos orar nesse canto agora para expulsar os demônios desse canto. Nós vamos orar agora nesse canto para expulsar os demônios desse canto. Nós vamos agora no quarto, nós vamos na cozinha. Eu falei, gente do céu. Eu falei assim, não dá para a gente orar num lugar só, falar, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, conhece todos os metros quadrados dessa casa, se tiver alguma coisa aqui, né, que o Senhor possa tirar logo, né? A gente começa a ver essas coisas estranhas, de ar de poder, de ares com aparência de piedade, mas que nada mais são do que práticas estranhas ao ensino da Escritura, atribuindo ao diabo, aos demônios, poderes, autoridade que eles não têm. E aquela ação, aquele poder, aquela eficácia que eles realizam, se ignora. Na estratégia de guerra, sempre é assim, você precisa fazer com que o seu inimigo, ele tenha medo de você, mas ao mesmo tempo, ele não sabe como você vai atacá-lo. A Arte da Guerra, se alguém já leu, muito interessante. E ele trata sobre essa estratégia, e isso não é novo. Satanás já vem usando isso há muito tempo. Mas observe, em primeiro lugar, verso 10 ao verso 11,
A palavra de Deus nos instrui que nós, enquanto salvos em Cristo Jesus, membros do corpo, servos do Senhor, escolhidos antes da fundação do mundo, restaurados, reconciliados, salvos pela graça, nós precisamos viver reforçados no Senhor contra as ciladas do diabo. Reforçados, ter uma vida reforçada no Senhor. Não é simplesmente confiar no Senhor, não é somente saber que estamos no Senhor. Capítulo 1 começa, nós fomos escolhidos em Cristo, amados em Cristo, perdoados em Cristo, reconciliados em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Fora de Cristo nós não somos nada, fora de Cristo nós estamos debaixo da ira de Deus. Então em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então nós precisamos reforçados. E como é que nós sabemos disso? Olha o verso 10. O que parece ser um pleonasmo, né? uma repetição do apóstolo Paulo. É igual aquele negócio, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, né? É o pleonasmo. Eu ia falar outra coisa, mas não cabe. Mas, olha só, ele diz aqui, sede fortalecidos. No quê? Na força do seu poder. A pergunta é, o que Paulo está falando aqui? O que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo, olha, não basta apenas termos o poder que Deus nos dá pelo fato de termos sido escolhidos, amados, salvos, redimidos, reconciliados, justificados, santificados nele. É necessário que também você viva na dependência dele. É algo que ele dá, que ele te posiciona, que ele provê, que ele te cerca, que ele protege, mas você precisa recorrer e fazer uso das ferramentas, dos meios, dos instrumentos, das forças, dos recursos que ele dá. Não adianta você pegar, a gente tem visto guerra em alguns lugares do mundo, por exemplo lá na Ucrânia. Não adianta o camarada estar lá todo cheio de colete, bem equipado, com armamento de ponta, e ele sair lá de peito aberto assim, provocando o inimigo. Ele vai levar uma pelota de estanho, ele vai levar um tiro, um drone daquele vai soltar uma bomba nele. Então é necessário sim que ele se faça fortalecido, que ele recorra aos meios, que ele possa estar atento. É isso que a Escritura nos diz. Então, em primeiro lugar, nós precisamos viver reforçados no Senhor contra as ciladas do diabo. Eu sei que o diabo não pode tirar a minha salvação. É verdade. Eu sei que o diabo não pode me forçar a pecar. É verdade. A decisão de pecar é 100% mérito seu. Eu sei que o diabo não pode amaldiçoar a minha vida. Deixa eu falar um negócio aqui, irmãos. Deixa eu ouvir falar esse negócio de quebra de maldição, né? Porque o meu pai, meu avô, meu tataravô, alguém que eu nem sei quem viveu lá para trás, pecou, e aí o filho dele foi amaldiçoado, o filho dele foi amaldiçoado, o neto, bisneto, tataraneto, e aí chegou em mim. E eu estou sofrendo uma corrente de maldição que não se rompe. E aí eu preciso agora ir num culto, fazer um negócio, fazer uma macumba gospel para poder quebrar uma maldição. Deixa eu falar um negócio para vocês. Em primeiro lugar, quem amaldiçoa ou quem abençoa é somente Deus. Quem abençoa e quem amaldiçoa é somente Deus. Em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, em nenhum lugar você encontrará nenhuma declaração dizendo que Satanás ou qualquer demônio tem poder para amaldiçoar qualquer pessoa. Quem amaldiçoa ou quem abençoa é Deus. É Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a morte. É Ele quem dá a bênção da salvação e da alegria. E é Ele também quem pesa a mão e destrói os seus inimigos. É Ele quem faz com que a nossa vida prospere. E é Ele também que pode tirar-nos todas as coisas. E aí nós precisamos lembrar algo muito importante. Que o nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas, e dele procede bênção e maldição. Porque somente dele vem bênção e maldição.
Nós somente somos abençoados por causa de Cristo Jesus. E sem Cristo Jesus nós não somos benditos. A bênção vem pelo fato de termos Cristo como nosso mediador. E a bênção vem pelo fato de termos a capacitação do Espírito Santo nos santificar e nos capacitar a obedecer a palavra dEle. E ao obedecer a palavra dEle, nós somos abençoados. Bendito serás, Deuteronômio 28. Bendito serás ao entrar, ao sair. Bendito serás se obedecer. Bendito serás, bendito serás, bendito serás. A bênção vem pela obediência da palavra. A bênção não vem. Mas pastor, e se alguém me amaldiçoar? Se eu ficar sabendo que meu vizinho, meu colega, meu conhecido, uma ex de alguém, né, pegou e resolveu fazer uma costurada na boca do sapo, denuncia para o IBAMA, denuncia para o governo que é maltrato de animal. Né? E tal, e botou meu nome na boca do sapo. Que coisa que foi? Pastor, ele fez uma macumba contra mim, fez uma maldição, um agouro, sei lá, qualquer coisa. Provérbios diz, só não lembro a referência agora, vou pedir perdão, mas depois dá uma olhadinha. Como maldição sem motivo, é o vento sem rumo. Praga alguma te alcançará, maldição alguma chegará à tua tenda, porque é o Senhor. 1 João, abra lá por favor comigo. 1 João, capítulo 5. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse assunto. Verso 18 e verso 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabe do que você tem que ter medo? É de pecar contra Deus, não é de Satanás. Não é do que Satanás pode fazer. Ele pode fazer cara feia, ele pode fazer ameaça, ele pode levantar-se como um leão que está ao nosso redor, rugindo, tentando nos tragar, mas ele só vai nos prejudicar se nós pecando contra Deus, e Deus permitindo usá-lo como instrumento, como vara no nosso lombo. Porque mesmo se nós pecarmos, Deus pode usar outros meios para nos disciplinar. Ah não, pastor, mas se Deus permitir que o diabo me ataque? Bom, Deus permitiu que Jó fosse atacado, prejudicado, houvesse prejuízo, perda de filhos, bens, perdeu a saúde, perdeu a reputação, perdeu o apoio da esposa. Mas observe, qual foi o medo de Jó? De que os filhos desse tivessem pecado, e ele oferecia sacrifício a Deus todo dia. O medo dele era de blasfemar contra Deus, apesar de estar numa situação tão deplorável fisicamente. Ele não estava com medo de Satanás voltar uma terceira vez, depois de 2 investidas sob a autorização de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar reforçados no Senhor contra as ciladas do diabo. E é por isso que o verso 11 ele diz, revesti-vos, porque estando fortalecidos na força do poder dele, nós somos revestidos de toda a armadura de Deus, que nós veremos no próximo domingo com a graça do Senhor. Então, vou deixar para analisar a armadura no próximo domingo, a partir do verso 14. Com a seguinte finalidade, olha só, final do verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. De vez em quando eu pergunto, está firme? Já está firme? O pessoal acha engraçado, não sei se acha engraçado o meu firme, né? Porque quase dá uma cãibra na língua, mas está firme.
Tá tudo bem? Tá? E aí, nós precisamos, revestidos com todos os recursos que Deus nos dá, estarmos firmes, mesmo quando vencemos contra as ciladas do diabo. E a pergunta é, quais são essas ciladas do diabo? Vamos já olhar aqui no próprio contexto da epístola. Abra no capítulo 4, Efésios 4, verso 27. Efésios 4, verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Qual é o contexto aqui? Está falando aqui de relacionamentos. Do verso 25 até o verso 2 do capítulo 5, o apóstolo Paulo está tratando do quê? Relacionamentos, comunhão, amizade, convivência. É o único lugar em toda a epístola de Efésios onde Paulo nos adverte de uma forma direta sobre a ação do diabo entre nós. É nos relacionamentos. Ele diz, nem deis lugar ao diabo. Verso 25, não mentindo, ele é o pai da mentira. Não irando pecaminosamente, né? De forma excessiva, e ele usa a figura da linguagem do sol sobre a ira, a ideia de ferver o negócio. 28, furtando, e aí, o furto não é apenas um dano material, o furto na verdade causa um outro dano muito maior, que é a destruição de vínculos de confiança. Porque quando você descobre que alguém te furtou algo, né, você fala assim, vamos dizer que alguém pegue um livro meu, quanto custa isso? R$20. É um livro que custa R$20, eu compro outro. O problema não é os R$20, não é o valor material em si, é a destruição da confiança. E aí isso não tem preço. Aquele que furtava, pelo contrário, trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de torpe é aquilo que anestesia, aquilo que neutraliza toda virtude. A palavra torpe aqui em português e no original também tem a mesma ideia, de entorpecente. Aquilo que neutraliza, aquilo que destrói, aquilo que cancela, tudo que é virtuoso. A gente pensa que torpe é só a ideia de falar palavrão, né? Falar de forma ofensiva. Não, você pode estar falando com a boa linguagem moral, educado, e ao mesmo tempo você estar usando uma linguagem torpe, quando você prejudica alguém, quando você destrói a vida de alguém. Não entristeçais o espírito, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. E aí, a falta de perdão. Satanás obtém vitória. Pastor, eu tenho medo de Satanás entrar na minha casa e fazer com que meus filhos adoeçam, ou que me dê prejuízo financeiro, como deu lá com Jó. Não, meu querido. Tenha medo de perder o coração da sua esposa, a confiança dela. Tenha medo de perder o amor dos seus pais e o respeito deles. Tenha medo de perder a amizade dos seus filhos. Tenha medo de tornar-se inimigo do seu próprio irmão ou irmã. Porque se estas coisas acontecerem, Satanás obteve vitória, sem ter dado o dano de nenhum centavo na sua casa. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, abra lá comigo, por favor. Quando ele vai tratar com a igreja e recomendar a restauração de um jovem, que lá na primeira epístola, no capítulo 5, estava se envolvendo com a mulher do seu próprio pai. E Paulo lá, ele diz
entrega esse rapaz para Satanás e para que haja alguma esperança de salvação para ele. E aí nós temos agora, na segunda epístola canônica, inspirada, aqui no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, a tratativa de restauração desse jovem. Ele que antes estava endurecido, se alegrando, e a igreja inclusive se orgulhando de ter esse rapaz fazendo tamanha infâmia. Coisa que até os pagãos tinham vergonha. Foi disciplinado, foi excluído, foi entregue a Satanás, a mão do Senhor pesou sobre ele. Mas aqui no capítulo 2, 2 Coríntios 2, do verso 5 até o verso 11, nós temos o apóstolo Paulo instruindo a igreja a restaurá-lo. Quando chega no verso 10, verso 11, acompanhe a leitura, por favor. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se alguém está em pecado, endurecido e tal, precisa ser tratado. Agora, a partir do momento que há tristeza, há arrependimento, há mudança, há o desejo de restauração, nós não podemos meter o pé na pessoa e desprezá-la. O perdão, a reconciliação é algo que glorifica a Deus. Porque a partir do momento que a inimizade, o ódio, a mágoa, ela se estabelece, a rejeição entre pessoas, Satanás, ele então alcança vantagem. É nisso que nós precisamos reforçados o tempo todo. Por isso que Paulo, lá no capítulo 4, ele trata a respeito dos relacionamentos, nos advertindo: cuidado com o diabo, não dê lugar para ele. O diabo, ele consegue destruir igrejas inteiras com inimizade entre pessoas, entre famílias. Nós sabemos lá da epístola de Paulo aos Filipenses, né? Lá em Filipenses capítulo 4, do verso 2, a igreja de Filipos quase estava numa situação de catástrofe, porque havia duas senhoras, duas matriarcas, duas mulheres de liderança, duas mulheres talvez de famílias distintas, que estavam tendo problema de relacionamento entre elas. E amargura, inimizade, contenda, competitividade, estava dividindo a igreja de Filipe. A ponto do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 2, dizer: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Porque aquilo era uma ameaça. Você não vê Paulo dizendo: olha, cuidado, porque os demônios estão agindo entre vocês. Não. Satanás estava operando ali, estava semeando contenda, ele estava de fato promovendo inimizade, sim. Mas não caberia Paulo falar assim: olha, faz o seguinte, vai na igreja e amarra os demônios. Que é outro negócio que, graças a Deus, acho que deu uma diminuída, né? Na década de 90, quem é crente da década de 90 para cá sabe disso, pegou uma febre, está amarrado, virou um evangeliquez. Elben Lenz foi muito feliz quando ele escreveu um artigo que foi publicado pela Ultimato, lembra desse artigo até hoje, antes de amarrar Satanás. Alguém lembra desse texto? Depois virou um livro, está esgotado. Antes de amarrar Satanás, era mais ou menos assim: antes de amarrar Satanás, amarre a sua língua, para que ela não seja danosa. Antes de amarrar Satanás, amarre seus pensamentos perversos. Antes de amarrar Satanás, amarre os seus passos. Antes de amarrar, e ele começava: antes de amarrar Satanás. E aí deu uma diminuída, mas de vez em quando a gente encontra ainda essa situação. É por isso, irmãos, a palavra diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos temer o nosso pecado. Nós precisamos temer desobedecer a Deus. Nós precisamos temer pecar contra Deus. Porque o diabo, se resistido, ele fugirá de vós. Agora, a tentação, nós é que temos que fugir dela,
Porque por vezes o que eu quero eu não faço, o que eu faço eu não quero. E o grande problema é o mal que habita em mim, porque eu não tenho como fugir deles. A não ser na dependência do Senhor, e por isso, sede fortalecidos, revestivos da armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem um livro chamado Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, do puritano chamado Thomas Brooks. E no capítulo 2 desse livro, ele vai dizer assim: não olhe para o pecado como o diabo quer que você olhe para ele. Porque quando nós olhamos para o pecado, para o nosso pecado, para o pecado que nos assedia, como o diabo quer que nós olhemos para ele, nós olharemos de forma sedutora, atraente. Ele se mostrará bonito, adornado, sedutor. Olhe para o seu pecado como você o verá no dia do juízo, quando Deus dará a sentença. Quando o nosso pecado for exposto, e toda a pecaminosidade do nosso pecado, quando a vergonha dele, a sua feiura, quando o dano e o prejuízo dele for exposto, e a angústia, a tristeza da sua alma, olhar para ele. Então olhe para ele agora sim. Olhe para ele como você o verá na eternidade, e não como o Satanás te apresenta. É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos atentamente termos todo o cuidado, para que revestidos permaneçamos firmes contra estas ciladas, essas artimanhas do diabo. Em segundo lugar, verso 12, nós precisamos estarmos conscientes sobre quem são os nossos verdadeiros inimigos. O diabo é o nosso inimigo? Sim. A carne é o nosso inimigo? Sim. O mundo também é o nosso inimigo? Sim. Mas por vezes nós esquecemos que a Bíblia também fala de outros inimigos, dos quais nós descuidamos deles, e por vezes corremos o risco de tê-los inclusive como heróis, referências. E isso é grande perigo. O verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos por parte aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, eu não estou brigando contra pessoas. Eu não tenho inimizade, eu não posso nutrir inimizade contra pessoas. Pessoas têm opiniões políticas diferentes da sua. Você não deve odiá-las por causa de opiniões políticas. Pessoas têm opiniões religiosas diferentes da sua, adotam religiões, práticas. Você não deve odiá-las por causa disso. Discordância. Você deve odiar ideias. E mostrar que ideias, elas causam dano, prejuízo. Podem matar milhões de pessoas, inclusive. Mas você não deve odiar a pessoa, porque é possível que pessoas mudem de opinião. É possível que pessoas se convertam. Paulo odiava os cristãos, perseguia, prendia e matava cristãos. E Deus o converteu. Nós temos na história da humanidade pessoas que, em algum momento, promoveram perseguição, oposição aos cristãos e se converteram. E tornaram-se aliados do cristianismo. Então, a nossa luta não é contra pessoas. É claro que a medida, a maldade, a perversidade de pessoas, ela precisa ser lembrada. Lembra de Alexandre o Latoeiro, quando Paulo, ele fez mal para Paulo. Ele era membro lá da cidade de Éfeso e talvez era um dos ourives que fazia cadeias, artesanato e ídolos para a deusa Diana dos Efésios. Ele fez muito mal para Paulo. O que Paulo falou? Alexandre Latoeiro tem me feito muito males, mas Deus lhe dará a paga. É Deus. Eu não tenho nada contra ele, é Deus que vai dar a paga para eles. Ele tem me feito mal. Eu não vou dizer, não é nada não. Ele tem me feito mal, mas é Deus que vai resolver com ele, não sou eu. Então a nossa luta não é contra pessoas. Nós não devemos odiar pessoas.
mesmo que essas pessoas nos façam mal, nós devemos orar por elas. A Bíblia diz que nós devemos orar e amar os nossos inimigos. Esse é um grande filho. Então, na hora que você quiser pedir um milagre muito grande para Deus, diga: Senhor, tem uma pessoa que eu não consigo amar, faz o milagre em mim. Esse é o milagre. Isso é algo necessário. Nós precisamos estarmos conscientes sobre quem são os nossos verdadeiros inimigos. Só que, olha só, não, pastor, então, Paulo está dizendo assim, sim, é contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais. Agora, pastor, agora chegou a hora da gente amarrar demônio, né? Agora chegou a hora de nós declararmos que Belo Horizonte pertence ao Senhor Jesus, porque se a gente não declarar, não vai ser. Agora chegou a hora de nós pegarmos os cantos da cidade. Eu lembro de um ano atrás, coisas absurdas, né? Uma equipe de pastores de uma determinada igreja foi em alguns pontos da cidade, não vou dizer onde foi a cidade, não vou dizer que igreja é, e fizeram xixi em alguns lugares da cidade para demarcar espiritualmente o lugar. Gente, você acha isso bizarro? Tem coisa muito pior, que Paulo aqui em Efésios diz que até o mencionar é vergonhoso. Eu não sei de onde alguns nossos irmãos, e alguns deles ainda eu tomo cuidado para chamá-los de irmãos, têm uma criatividade para agir e fazer coisas que torna-se motivo de ridicularização do Evangelho. Mas o que Paulo está nos orientando aqui? Bom, de fato, a nossa luta é contra esses principados, essas potestades, esses dominadores, mas eles não vêm assim, com cara, com logo, com marketing, com local, com RG. Eles agem em e por meio de pessoas. Abra, por favor, capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios. Verso 2. Capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só. Vamos ler o verso 1, até o verso 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essas pessoas em quem potestades, principados e os dominadores deste mundo agem, neste caso, são pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Primeiro, porque não são de fato conhecedoras e nunca foram libertas, não são conhecedoras do Evangelho e nunca foram libertas pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz aqui no verso 2, nos quais andaste outrora, ou seja, não gaba não acha que você é muita coisa não, porque você já teve lá também. A humildade sempre é bem-vinda. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora faz o quê? Atua nos filhos da desobediência. Quando Paulo fala que nós estamos lutando não contra carne e sangue, então, ou seja, apesar de Satanás, os demônios, a potestade, os principados estarem dominando, atuando nos filhos da desobediência, nós não vamos odiar, nós não vamos beligerar contra pessoas, mesmo que elas sejam instrumentos de Satanás. Nós vamos orar com elas. A nossa luta pode ser apologética, a nossa luta pode ser na argumentação bíblica, na exposição da verdade. É aí que acontece a verdadeira batalha. É quando um falso pregador ensina uma falsa doutrina e nós confrontamos com a verdade. Aquele que minta, não minta mais, antes fale a verdade. Quando alguém ensina a heresia, você ensina a palavra. Quando alguém ensina a diluição da santidade, do temor do Senhor, você lembra o temor do Senhor. É essa batalha que nós enfrentamos.
É isso que falsos profetas, falsos mestres e a operação do erro está realizando. Porque é o tipo de batalha que ela não tem um território neutro. Não é um negócio que fala assim, nós estamos lutando, é lá no mundo. Meus irmãos, nós carregamos o mundo conosco. Nós carregamos ideias mundanas, valores mundanos, pensamentos mundanos, compromissos mundanos, que são anti-Deus. Então, essa luta é o tempo todo. É o tempo todo. Lá no capítulo 22 de 1 Reis, nós não vamos analisar o texto, mas lembre lá, quando Acabe e Josafá, eles se uniram em sociedade para ir para a guerra, para batalhar contra Ramote Gileade e ganhar aquele território, que fica a região nordeste da Palestina. De Canaã, na época Canaã, né? Palestina veio chamar depois. E aí, Acabe falou assim, Josafá falou assim, olha, antes de a gente ir para a guerra, é bom a gente consultar os profetas de Deus. Ok, então chama aí os profetas. E Acabe chamou os seus profetas. Foram lá, bajularam, não, pode ir, a vitória está ganha, toma posse, a vitória, né? Falou o que ele queria ouvir. Falou aquilo que lhe era agradável ao coração, aprovando os seus intentos, independentemente se Deus aprovaria ou não. Mas aqueles profetas disseram, vai, e a vitória é com você. O Josafá percebeu que aquele negócio, aquele momento de lucidez, assim, não tem nenhum profeta que seja de Deus. Tem um rapazinho aí, mas toda vez que eu chamo ele para falar alguma coisa, ele só fala contra mim. Esse que eu quero ouvir. No verso 13, capítulo 22, verso 13, ele fala, manda o mensageiro chega em Micaías, e fala assim, olha, a palavra de todos os profetas foi boa, seja a tua palavra como a deles. Já entendeu, né? Pressão moral, né? Assédio moral. Aí o Micaías, tá bom. E aí o Micaías vai. Quando ele chega diante do rei, o texto não dá para a gente perceber, mas a reação do rei nos leva a entender que ele falou talvez de forma jocosa, irônica, provocativa. Rei, pode ir, vai dar tudo certo. Vai lá que você vai ter o seu, vai lá. O rei ficou bravo, Acabe falou assim, fala logo o que Deus mandou você falar. Aí ele disse, eu vejo Israel como sem pastor, ovelhas dispersas. Aí o Acabe olhou para o Josafá, está vendo? Falei. Toda vez que ele vem falar para mim, só fala o que eu não quero, só me reprova. E aí o líder dos profetas lá, veio tirar satisfação com ele. Por acaso o Espírito de Deus saiu de mim e foi para você, né? Não, foi Deus que me mostrou. E como que ele mostrou? Estava o Senhor assentado sobre o seu trono e falou assim, a quem enviarei? Quem eu preciso matar Acabe? E aí um dizia, isso lá no céu, os anjos e os demônios lá, né? E aí um espírito se apresentou assim, eu vou. Ele disse, então vai. E aquele espírito iria para mentir, e para destruir, e para agir naqueles profetas que estavam comprometidos com a mentira, com a bajulação, e com o seu benefício de conforto diante do rei. Ainda, nós temos 2 Timóteo, abra comigo, por favor. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma história da boca do próprio reverendo Antônio Elias. Não sei se quantos aqui conhecem essa figura histórica da IPB, né? O reverendo Antônio Elias foi pastor. O primeiro ministério dele, o primeiro pastorado, onde ele foi licenciado e ordenado, foi em Teófilo Otoni. E
essa conversa aconteceu em Salvador, na Bahia, com o reverendo Bonerges Ribeiro, na década de 60, antes do Bonerges sonhar em ser presidente do Supremo Conselho, o que ocorria em 1970. Então, estavam os dois muito amigos, numa reunião do Supremo Conselho em Salvador, e o reverendo Antônio Elias estava recém-ordenado, pastoreando a igreja presbiteriana de Teófilo Otoni, que viria a ser depois a primeira igreja. E ele estava lá desabafando com o pastor reverendo Bonerges Ribeiro. Falou: reverendo, rapaz, eu estou lá em Teófilo Otoni, já conta essa história para o pessoal de Teófilo Otoni, tá? Então, eu estou lá, e é um trabalho danado, eu visito, eu vou e tal, e pessoal, e eu tenho quase que pagar os crentes para ir para a igreja. Ou desanimado, sem compromisso, não sei o quê. De repente, chegou lá umas 10 famílias lá, vieram da Suíça, eram suíços, missionários suíços. E o pessoal lá cantando, dançando, não sei o quê. Daqui a pouco eles me procuraram, uns meses depois, falaram: pastor Antônio, o senhor é o único pastor aqui na cidade, além de nós, a gente gostaria que o senhor participasse do nosso primeiro batismo. Aí ele pensou: deve ser uns 2, 3 que eles vão batizar. E aí cheguei lá, tinha mais de 30 para batizar. Eu falei assim: não, eu acho que eu não sou pastor, eu não tenho chamado, Deus não me quer na obra, eu vou desistir desse negócio. E ele desabafando com o reverendo Bonerges essa situação, né? E aí o reverendo Antônio Elias falou assim: não, pastor, eu não dou conta não, acho que vou largar o pastorado, eu estou aqui nessa reunião do Supremo Conselho, mas eu estou pensando em chegar lá, já mandar uma carta para o presbitério pedindo minha exoneração. Aí o reverendo Bonerges, para poder consolar o colega, disse: não, meu irmão, faz o seguinte, faz isso não, esse povo lá, eles batizam qualquer um de qualquer jeito. Aí o reverendo Antônio Elias falou assim: não, pastor, agora que o senhor acabou comigo, porque nem de qualquer jeito eu estou dando conta, não vai dar certo. Irmãos, é interessante como que o erro, ele atrai. É claro que esses irmãos lá, estou contando aqui a situação, mas o erro, ele atrai. Se a gente fizesse aqui uma campanha 7 semanas, do anjo que atrai casamento, né? Já viram? Qualquer aparência similar é mero plágio. Você devia ter. Vamos fazer 7 semanas dos empresários que estarão tendo prosperidade exponencial. Não, você vai encher a igreja. Porque toda vez que você toca no interesse de cobiça, de desejo das pessoas, não é no compromisso delas com Deus, não é de vida de santidade, não é de corrigir-se diante do Senhor, não é de colocar a vida em ordem para andar com Deus. Não, toda vez que você usa de recursos, de estratégia, que não é o Evangelho, você atrai muita gente. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, olha só do verso 1 ao verso 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e não somente buscarão falsos mestres para falar o que eles querem ouvir, mas o versículo 4 ainda diz: recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mentira, a invencionice, a imaginação doutrinária da cabeça de falsos mestres e falsos profetas. Nós não estamos lutando contra homens e mulheres, mas nós devemos lembrar que homens e mulheres têm se feito instrumento de Satanás, porque é Satanás que atua neles para a operação do erro. É por isso que Paulo, 2 Tessalonicenses, abre por favor aí capítulo 2,
2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 a 12. O apóstolo Paulo fala do verso 1 ao verso 6, a respeito do homem da iniquidade que surgirá de uma forma veemente, de uma forma inconfundível. O anticristo. 1 João diz que já temos muitos anticristos vagando pelo mundo. Mas haverá um que se levantará de forma maior. E o grande detalhe é que o aparecimento, verso 9, 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás vai dar poder para esse cabra. Segundo, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolher o amor da verdade para serem salvos. E por não acolher o amor pela verdade, que é a Escritura, é por este motivo que Deus, esse aqui é muito mais forte. Lembra que eu falei que a maldição vem de Deus, a bênção vem de Deus? Embora estes homens estejam agindo, ensinando, falando, pregando, disseminando o erro, a mentira, falsa doutrina, distorcendo a Escritura, e eles fazem, por vezes, sinceramente, crendo que aquilo é verdade. Porque o Deus deste século lhes cegou. Mas observe, além deles estarem agindo sobre a influência de potestades e principados e demônios, há algo muito maior selando isso. É Deus amaldiçoando. E como é que Deus amaldiçoa? Deus lhes manda a operação do erro com a finalidade de que eles acreditem, que eles possam dar crédito à mentira. É juízo de Deus. É como se Deus dissesse: você quer crer na mentira? Você quer desdenhar? Você quer desprezar a palavra? Você quer tratar com somenos valor aquilo que eu dou para você? Você quer ser enganado? Então eu vou dar para você quem vai te enganar. Então eu vou te entregar sem freios, sem repreendas, sem chance nenhuma de ser advertido pela verdade. Você quer ser iludido? Então eu vou dar para você aquilo que o seu coração quer. É isso que nós devemos temer. Não são os demônios. Não é odiar pessoas. Eu lembro quando eu era seminarista, lá implantando uma igreja em Guarulhos, São Paulo. E eu trabalhava num bairro chamado bairro Continental 5, na implantação de uma igreja, lá na ponta, na época era ponta, hoje já está muito bem estruturada a região. E era uma favela do lado da congregação, bairro do lado. A rua da congregação dividia o Continental 5 e a rua da igreja do outro lado era o bairro dos Morros, que era uma favela. E eu comecei um grupo de estudo que funcionava sábado à tarde e outro domingo à tarde. E eu percebi que uma senhora, ela tinha dificuldade, porque era uma ruela, né? De 1,5 metro. Nós nos reuníamos na casa de um casal, que era novo convertido, que eu tinha discipulado. E 1,5 metro da porta da casa deles, morava uma senhora. Uma família. Ela ficava sempre à porta, ouvindo. Eu percebia que ela gostava de ouvir, estava ali atenta, mas ela nunca atravessou 1,5 metro para participar conosco. E aí eu perguntei para o casal, por que ela não vem? Ela falou assim: ela não gosta de crente. Eu falei: uai, mas... Não, até aí eu sei, eu entendo. Mas qual o motivo? Não, ela tem alguns problemas, eu acho melhor ela contar para você. Eu falei: então tá bom. Deus abriu o coração dela para que ela nos recebesse numa visita. E eu um dia fui visitá-la. Cheguei lá e ela resolveu então, já na primeira
visita abriu o coração. Eles eram empresários em Guarulhos, classe média. A mãe tinha desenvolvido uma doença, uma esquizofrenia, e que ela surtava, ela tinha momentos de devaneio. E eles começaram a frequentar uma igreja que tinha essas correntes, essas promessas de cura e etc. E eles então começaram a cobrar para curá-la. E eles começaram a dar tudo para poder obter a cura, a libertação da mãe daquela enfermidade. Eles quebraram financeiramente, foram morar na favela. Tamanho foi o prejuízo, o dano financeiro deles. E a mãe morreu. Porque parou o medicamento, a situação de saúde dela complicou, a cura nunca veio, e a família então entrou numa situação que o marido a abandonou, e ela foi morar com alguns dos filhos na favela. Essa mulher tinha uma amargura muito grande, muito grande. E uma das primeiras coisas que eu tive que fazer com ela, no processo de aconselhamento de algumas semanas que eu acompanhei, foi dizer para ela: você deve odiar o erro, a mentira que você escolheu crer. Mas você deve perdoar aqueles homens, não porque eles mereçam perdão, mas para que você se livre da amargura que você tem no coração. Porque enquanto você tiver amargura na sua alma, você não será curada, você não será perdoada, e você não vai conseguir prosperar diante de Deus. Falsos profetas, falsos mestres causam grande prejuízo. Por vezes são homens que são sinceros na sua crença errada, e por vezes são homens que de fato são comprometidos com a mentira, com a operação do erro. Terceiro e último lugar, irmãos, o verso 13 diz: tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, em terceiro lugar, nós precisamos estar preparados para resistir inabaláveis à verdadeira batalha espiritual. Como é que nós vamos resistir? Estude a Escritura, conheça a Escritura, conheça a doutrina. Aprenda coisas básicas, como por exemplo, crente não fica possesso. Aprenda coisas importantes como: quem habita em mim é o Espírito do Senhor, e maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Lembre que sobre a sua vida e na sua vida, nada pode acontecer se não for a vontade do Senhor. E que a soberania de Deus de fato não anula minha responsabilidade, porque aquilo que eu escolho de errado, de mentira, é responsabilidade minha, e eu terei que responder moralmente diante de Deus, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, e eu colherei consequência das minhas escolhas. Então, se você não estuda, não se dedica, não procura fazer com excelência, como é que você quer que Deus o abençoe? Se você não é responsável, é claro que há situações que depende simplesmente de Deus abrir oportunidades. Mas se oportunidades se abrirem diante da sua vida e você não houver se preparado, a oportunidade não vai ser para você. Vamos dizer que surge uma possibilidade de um emprego muito bom, mas lá na exigência diz assim: tem que saber falar fluentemente inglês. Talvez você vai dizer assim: não, tudo aqui para mim é excelente, mas esse item aqui me desqualifica. Então nós precisamos, sim, e parar de fazer assim: é o diabo é o diabo. Não. Você pode, como Lutero, né? Às vezes estava lá escrevendo, traduzindo lá, e de repente ele pegava o tinteiro e jogava na parede assim: sai para lá, Satanás, né? Eu não faço isso quando a Vanessa escreve tão perto de mim. O pai está ficando doido, eu acho que ele vai rasgar uma nota de 100 agora.
Mas tem hora que eu estou estudando, estou traduzindo, e algumas coisas, eu falo, Senhor, tira isso da minha mente. Eu não sei como que está chegando aqui. Eu sei que surge do meu coração, mas temos cuidado. Paulo diz aqui, em Efésios capítulo 4, verso 13 ao verso 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Trocando em miúdo, até que todos sejamos como Cristo é. Esse é o objetivo, sermos como Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, a palavra aqui no grego é a mesma de cilada do diabo, dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós precisamos sim tomar cuidado, capítulo 6, verso 13, tomando toda a armadura de Deus, a verdade, vestindo a couraça, a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o evangelho da paz, tendo o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, com oração, com súplica, sim. Mas é necessário que estejamos firmes, resistir o dia mau. Que dia é o dia mau? São aqueles dias em que nós, tem dia que a gente acorda, não sei se os irmãos são assim, tem dia que eu acordo que eu falo assim, pode vir em mim hoje, diabo, que hoje eu estou arretado, como diz os nordestinos, estou podendo. Mas tem dia que a gente parece que a gente levanta caçando pecado para fazer, que a gente está irritado, que a gente está se ofendendo, está se vitimizando à toa, que a gente está querendo encrencar, que a gente está querendo para dar esse motivo para a gente meter os pés. Tem dia que a gente está sensível para o pecado. Esses dias são dias maus, esses dias são dias perigosos, porque tem dia que você vai levantar como Davi, porque o Senhor é quem me prepara as mãos para a batalha e adestra os meus dedos para a guerra. E tem dia que você vai levantar e vai lá para a sacada ver se acha uma Betseba. Cuidado. Nós somos assim. Nós somos oscilantes. E é por isso que Paulo ele diz aqui para nós, para que vocês possam resistir no dia mau. Tá, e se eu resistir e conseguir vencer aquele dia e falar assim, Senhor, graças a Deus que o Senhor segurou os meus pés para que eles não resvalassem, para que eu não me afastasse de Ti, graças a Ti, porque o Senhor, eu quis pecar, mas o Senhor não me deu a oportunidade e me livrou de mim mesmo, graças a Ele. Mas ainda assim, o texto diz, não só vencer tudo, mas permanecer inabalável. O que é permanecer inabalável? Eu não caio. Não, permanecer inabalável, lembra lá do Salmo, quando diz assim, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação, e o quê? Olha lá, gente. E faça o quê? Me dê um espírito inabalável. Em que sentido? A ideia de estar inabalável é estar alimentado com a alegria da salvação. É de estar fortalecido na comunhão do Senhor. Porque é Ele quem nos ostenta, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos dá força. É Ele quem nos faz andar altaneiramente nele. É Ele quem nos faz sermos mais do que vencedores. É Ele. É nele, por meio dele, para ele que nós permanecemos inabaláveis. Então, verso 10 ao verso 11, meninada que está anotando o sermão aí, reforçados no Senhor contra as ciladas do diabo. Segundo,
conscientes sobre quem são os nossos verdadeiros inimigos. E terceiro, preparados para resistir inabaláveis essa batalha espiritual. É Deus quem abençoa, é Deus quem amaldiçoa. Mas não ignore Satanás. Não subestime. Não ache que assim, o diabo não pode me tocar se Deus não quiser. Só que às vezes Deus pode dizer assim: Satanás, eu deixo. Ele está muito inchado de orgulho. Dá lá uma pauladinha nele lá. Joga ele no chão. Pisinha em cima dele um pouquinho. Deus pode fazer isso, pastor? É só você olhar as Escrituras. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas grandiosas que ele diz que não lhe foi permitido revelar. E para que ele não se tornasse ensoberbecido, tamanho eram as revelações e as visões que ele teve, Deus fez o quê? Deus enviou-lhe um mensageiro de Satanás e colocou nele um espinho na carne. Deus pode fazer essas coisas. Deus estava castigando Paulo. Eu não vejo aquilo como castigo. Eu não sei se daria para chamar de castigo, mas a questão é que aquilo servia para mortificar o orgulho de Paulo e torná-lo submisso e dependente cada vez mais do Senhor, apesar de ser um grande homem capacitado pelo próprio Deus. Então, atente. A nossa batalha é contra principados, potestades, que estão nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, mas eles agem de formas muito diferentes. Não adianta você ficar gritando, está amarrado. Não adianta você fazer quebra de maldição. Sabe qual é a única quebra de maldição que funciona? É aquela que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E a suficiência de Cristo nos perdoa de todo pecado. E a suficiência de Cristo nos liberta de toda maldição. E a suficiência de Cristo, da obra, do amor, do perdão, da morte dele sobre a cruz, faz com que nós, reconciliados, agora tenhamos o amor do Pai, de modo que 1 João 3, verso 1 diz: vede com que grande amor tem nos amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a boa notícia vem aí: tudo de bom ou tudo de ruim que acontecer com você vai servir para o seu bem, porque todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em fazer com que você se torne mais como Cristo. Agora, quando você não tem Cristo, você está morto, e a ira de Deus, a maldição de Deus está sobre você, de modo que coisas boas são ruins. Se você tiver muito dinheiro, essa riqueza vai destruir você. Se você tiver muitas oportunidades, essas coisas vão destruir você. Porque tudo, na vida de alguém que não tem Cristo, tudo torna-se maldição. E essa é a grande tristeza. E eu quero então encerrar aqui, dizendo para você: para de ter medo de demônio. Se você tiver temor do Senhor e a dependência do Senhor, maldição sem motivo é como o vento sem rumo. Vamos cantar, fica de pé e cantemos o hino 299. Hino 299.
Se algo na sua vida tem acontecido, e você fala assim, eu acho que é demônio, é maldição, é alguma herança, é uma palavra que alguém lançou contra mim. Se você está sem Cristo, eu posso dizer sim, porque o mundo jaz no maligno e você está sujeito a ele, se você está sem Cristo. E aí o seu raciocínio é errado. Você está entregue para Satanás e ele pode fazer o que quiser com você, porque você não tem Cristo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Não existe nada que o amor de Deus, o perdão de Cristo, a autoridade daquele que esmagou a cabeça da serpente lá na cruz, não possa fazer para libertá-lo. E aí sim, de forma correta, a verdade do Evangelho liberta. O poder de Deus nos liberta do poder e da escravidão do pecado. Deus tira a maldição e por causa de Cristo Jesus, Ele concede bênção. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai, senão por mim. Para você se livrar de qualquer coisa que esteja sendo a maldição, a destruição da sua vida, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Vamos orar. Deus amado, nós sabemos que há uma realidade que transcende a nossa percepção visual. Nós não conseguimos vê-los, nós não conseguimos, ó Deus, percebê-los, às vezes, entre nós, ou agindo, inclusive, em alguma situação na nossa vida. Mas nós sabemos, ó Deus, que os demônios são reais. Mas como filhos do Senhor, como servos do Altíssimo, como aqueles que pertencem ao Filho, nós não precisamos temê-los, porque o Senhor é muito maior, e o Teu Espírito nos cela e nos garante pertencermos a Ti. E se Ele mexer conosco, ó Deus, sem a Sua autorização, Ele estará, ó Deus, provocando a ira do Senhor contra Ele, e por isso que eles não são tão ousados assim. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos faça olhar para o nosso pecado, para a nossa vida, para que possamos correr para Ti, para que possamos recorrer ao Senhor, para que possamos depender do Senhor. Conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção, conceda-nos a Tua misericórdia, para que, ó Deus, sejamos libertos do poder, da escravidão, do nosso pecado, para que possamos mortificar o nosso pecado, e para que possamos, ó Deus, em Cristo Jesus, ter a vida que precisamos para o nosso dia a dia. Abençoa, Deus, cada pessoa nessa noite. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia. Livra-os de falsos mestres, de falsos profetas. Livra-os, ó Deus, da operação do erro. Livra-os, ó Deus, de anticristos que já permeiam este mundo, trazendo tanta ilusão, tanta mentira, tanta destruição, tanta confusão e tanto desvio. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos amar a Tua verdade, viver a verdade, depender da verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Guarda-nos da cobiça do nosso coração, guarda-nos da falta de discernimento, guarda-nos da falta de temor ao Senhor, guarda-nos do amor pelo pecado, guarda-nos, ó Deus, para que na dependência do Senhor possamos viver para a Tua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.